Graça e paz, irmãos, irmãs, boa noite, amigos, amigas. Deus está aqui comigo, Deus está aí com você, Ele está conosco. Cristo ressurreto permanece vivo e o Espírito Santo, o Espírito Consolador, está conosco e está em nós. Em nome do Senhor Deus, dou as boas-vindas a todos e todas. Sintam-se abraçados, abraçadas, acolhidos e acolhidas. Em nome do Deus Trino. Amém. O Salmo de número 139, tão conhecido de todos nós, fala de um Deus que conhece bastante, em profundidade, o ser humano. Conhece a mim, conhece a você. Na intimidade. E sabe de todos os nossos pensamentos, sonda o nosso coração. Então conhece a nossa também exterioridade. Deus conhece a nossa vida. Graça e paz, amados e amadas. Oremos. Pai amado, te adoramos na beleza da tua santidade e te agradecemos por esta oportunidade de culto. Neste tempo, temos vivenciado uma nova experiência de prestarmos culto a ti. Porém, os recursos tecnológicos têm nos permitido nos reunirmos como comunidade de fé e a ti adorarmos, pois só o Senhor é digno de todo louvor, honra e adoração. Rogamos a tua presença entre nós para te oferecermos este culto como verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Apresentamos também as famílias aqui representadas, a fim de que sejam alcançadas pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Sinto saudades de ir ao templo para os nossos encontros dominicais. Com certeza você também sente saudades. Sinto saudades de você. Não tivemos tempo de nos despedir. Não fizemos um momento, podemos dizer assim, simbólico para nos fortalecer, para enfrentar um novo tempo. Não nos abraçamos, nem nos despedimos uns dos outros. Está sendo tudo tão rápido, né? E com tantas incertezas, confusões, gerando lamento, dor e sofrimento. O Salmo 66, os versos de 8 a 20, faz um convite à terra, aos povos, à gratidão a Deus por suas inumeráveis obras e tremendas obras de salvação. Esse salmo era cantado no templo. Portanto, uma gratidão coletiva, reconhecendo as coisas boas e o favor de Deus. Ouçamos. Leitura bíblica, Salmo 66, verso 8 até o final. Que todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos, e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo. Assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa armadilha, e colocaste cargas pesadas nas nossas costas.
Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste um lugar seguro. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi. Aquilo que prometi quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar, oferecerei sacrifícios de touros e cabritos, e a fumaça subirá até o céu. Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei o que ele tem feito por mim. Eu gritei, pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Mas, se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Porém Deus, de fato, me ouviu e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Amém. Tem coisas que acontecem que roubam a nossa paz. Desde um simples desentendimento pessoal até perdas importantes. Da culpa por algo que talvez nem tenhamos cometido. Até pecados contra tudo que Deus fez e criou. O que é que tem roubado a tua paz nesses dias? Por meio da confissão, vamos buscar a presença de Deus em reconciliação pessoal, em ideia e desejo de busca de relacionamento com o próximo e com Deus. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e mentes e restaurará em nós o amor, que é o vínculo da perfeição da vida, segundo o agir do Espírito. Ele também firmará os nossos novos passos. Por alguns instantes, façamos humilde confissão. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Proclamação de perdão.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra, o ministério da reconciliação. Que essa palavra de vida, de esperança, nos anime a um novo tempo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que
Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Nesse momento que vamos fazer a leitura do Evangelho, quero antes solidarizar-me com a Débora pela perda do Dr. Eduardo, com a Valdineia pela perda da sua tia, falecimentos que ocorreram no decorrer dessa semana e que com certeza gerou muita tristeza, abatimento, preocupações na vida dessas irmãs e de seus queridos familiares. Também quero testificar da nuvem de mensagens, de palavras, manifestações que também demonstraram muito afeto nesse momento da perda dessas pessoas e também de tantas outras. E, na verdade, isso é tudo que nós precisamos, é dessa fraternidade, é desse amor, é desse cuidado de uns para com os outros em situações determinantes das nossas vidas. O Evangelho de hoje é o Evangelho que está registrado em João 14, de 15 a 21. João 14, de 15 a 21. Que fala de um momento que Jesus está vivendo antes ainda da sua morte e ressurreição. Parece estranho, né, para a gente, pensando já quase no Pentecostes, voltar a essa temática. Mas é a leitura indicada para esse domingo. E é interessante que a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus está dizendo aos seus discípulos que deveriam seguir a vida agora sem a presença dele. Eles não teriam, talvez ali mais um tempo, a presença de Jesus. Então, Jesus estava preparando-os para o evento da sua morte. Conhecedor que era da vida humana e conhecedor que era da vida dos seus discípulos, Jesus queria que eles soubessem, né, que não ficariam sem auxílio, sem orientação. Eles não ficariam nem órfãos e nem abandonados,
apesar do anúncio que Jesus estava fazendo, de que ali mais um tempo não mais os veria. Em João 14:6, Jesus aponta a direção dizendo para eles: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Com isso, ele faz a sua identidade com o Pai e aponta para onde ia e o caminho também que os discípulos deveriam observar e viver para também chegar ao Pai. Retomando o 14:15, ele vai dizer o seguinte: quem me ama, guarda os meus ensinos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Nos versos 16 e 17, ele faz uma promessa do envio do Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê. E nem o conhece. Mas quem ama os seus ensinos, quem ama os seus mandamentos, conhece o Espírito da verdade. Porque esse Espírito da verdade já habita na pessoa. E ainda reafirma num outro capítulo, no capítulo 15, o verso 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. É ele que falará de mim. No capítulo 16, versículo 13, ele vai dizer assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Antes, dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja que interessante o que ele faz a respeito da palavra do Consolador, do Paráclito, do Espírito da Verdade, numa forma de trazer tranquilidade aos seus discípulos. Jesus sairia de cena, mas viria alguém da parte dele enviado que faria e traria todo o suporte necessário para que a vida deles pudesse seguir em frente. Então, esse Espírito é que dará continuidade ao que Jesus já havia começado. Virá para testificar a respeito do que Jesus fez. E ainda ajudará os seus discípulos a discernirem a respeito da verdade. E tem mais. E dirá tudo o que Jesus ensinou e das coisas que vão acontecer. Já no versículo 17 do capítulo 14, ele fala que o Espírito já está nos discípulos. O Espírito já habitava nos discípulos, porque eles já tinham conhecido a palavra. Eles já conheciam o mandamento de Jesus. Nos versículos 18 a 21, na verdade, os discípulos deveriam ter revelado a preocupação com relação ao que ia acontecer com eles, qual o destino que teriam. Imaginando-se sozinhos, vivendo em um mundo assustador, hostil, Jesus então conforta falando da sua volta. E diz mais: quando isso acontecer, eles veriam a unidade que existe entre o Pai e o Filho, ambos sendo um. Jesus procura, nas suas palavras, o tempo todo, falar a verdade e, ao mesmo tempo, confortar os seus discípulos.
Sabia que seus discípulos, entre essa verdade que ele estava anunciando, falando, e o que ia acontecer com Jesus, e a importância de confortá-los, é porque Jesus sabia que eles estavam confusos, eles estavam incomodados, eles estavam perturbados, de uma certa forma, com toda aquela conversa que Jesus estava tendo com eles. Havia necessidade de expor isso para Jesus e Jesus também expor para eles o que de fato ia acontecer. E para resumir, Jesus diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Ele já tinha dito isso lá no 15. Retoma de novo aqui. E esse será amado de meu Pai. E eu também o amarei. E me revelarei e me manifestarei a ele. E de que forma será isso? Será na forma do amor que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, há de difundir na vida dos seus discípulos. Então, a vida segue para aquele que se apega, que ama, que debruça, que conhece, que investe tempo para saber o quanto Jesus tinha feito de amor pelas pessoas. A síntese, a essência do ensino de Jesus é exatamente o amor a Deus e pelo próximo, que é a essência de Deus, não é outro. E essa essência de Deus é que dá vida ao mundo. É essa essência de Deus nas relações que provocam ânimo, esperança, continuidade de vida. E esse amor é que une Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e essa trindade aos discípulos. Por consequência, o amor deve mover a nossa vida. O amor deve nos impulsionar e deve nos fazer cada vez mais sentir a existência do outro, a existência de Deus. Então, ter o amor é ter o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem o entendimento daquilo que os ensinos de Jesus traduzem. E não só tem, como pratica. Por quê? O fruto do Espírito é o amor. Esse amor é para ser vivido para Deus, para si mesmo e também para o próximo. Então, amar os ensinos de Jesus é solidarizar-se com as pessoas em tempo de pandemia. Amar os ensinos de Jesus é colocar em prática a fé que atua em circunstâncias contraditórias à vida. Ter o Espírito Santo é lembrar que Jesus Cristo está vivo. Ter o Espírito Santo é tornar esse Jesus Cristo vivo através das minhas atitudes, através das minhas palavras. Então, nós todos estamos sendo chamados a viver esse tempo de transição da ressurreição
para o Pentecostes, nesse tempo ainda trancafiados, nesse tempo em que nós ouvimos falar de tantas mortes, nesse mundo como era também o mundo dos discípulos de Jesus naquela época, um mundo hostil, um mundo difícil, e que estavam sentindo a presença de Deus na vida deles. Diga-se, a presença de Deus se manifesta aonde o amor está. A presença de Cristo vivo se manifesta através dessa minha vivência para com o outro. Então, esse tempo de circunstâncias contraditórias à vida, que famílias estão perdendo entes queridos e que nós também não sabemos como será a nossa vida daqui a algum tempo, nós somos chamados a enfrentar este tempo fortalecidos pelo amor, na prática dos ensinos de Jesus, e fazendo assim o Espírito Santo, que já habita em nós, há de fazer fluir, há de fazer manifestar boas coisas que sairão da nossa boca e serão realizadas pelas nossas mãos. O Espírito da Verdade consola, anima, recorda-nos sobre o amor de Deus e o amor ao próximo, sem deixar de nos amar. Com isso, podemos novamente reafirmar: ninguém está sozinho, nem ficaremos sozinhos. E isto é o que mais importa. O amor de Deus, que é o amor do seu próprio Filho, renova a vida para que, de forma solidária, possamos nos animar e nos fortalecer mutuamente. Assim, podemos encarar esse mundo hostil e virulento. Vamos na força do amor, porque o Espírito já está em nós e nos aponta a direção. Assim seja contigo, meu irmão e minha irmã. A quem eu me aberto.
mercê infinita, eterno favor, essência divina, teu nome é amor. Teu nome é amor. Nós vamos fazer um momento de intercessão e você tem um tempo para buscar aí na sua memória, no seu coração, a vida de alguém que você gostaria de colocar diante de Deus. Só você sabe, você conhece e também as razões. Se você quiser anotar em algum lugar, se você quiser apenas trazer a sua memória, nós vamos fazer juntos esse tempo de oração. Mas eu convido você já a estar intercedendo. Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti para que as Tuas misericórdias alcancem os corações dessas vidas, ó Deus, que trazemos à memória. Cada um na sua especificidade, cada um na sua particularidade, mas todos estão sendo lembrados e nomes apresentados para a busca de uma resposta, de uma solução, de um encaminhamento. A busca por cura, por solução médica, medicamentosa, a busca por consolação e palavras que possam fortalecer, ó Deus. Acorde, Senhor Deus, a cada uma dessas vidas. Envia o Teu Santo Espírito. E assim que as palavras de vida do Evangelho possam ser sussurradas, faladas aos ouvidos e alentar os corações. Ó Deus, neste tempo em que quase não podemos ir até as pessoas, nós te pedimos que nós, através do Teu amor, possamos lembrar de cada uma delas e naquelas que podemos sempre mandar a mensagem que se refaz e refaz na vida. Oramos a Deus pedindo por cada um de nós, pedindo pela Tua igreja, pedindo pela nossa família da fé, pedindo pelas nossas famílias, ó Deus. Nós queremos atravessar esse momento com saúde, com força e disposição. Obrigado pela vida, por esse dom que está em nós. E te pedimos que o Senhor nos preserve sempre, Senhor Deus, com a melhor qualidade de vida possível. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim nós podemos, então, logo após o culto, fazer o encaminhamento dos pedidos que nós trouxemos à memória. Escreva logo após o culto, pelo WhatsApp. Escreva o seu pedido e o pastor vai estar orando juntamente com o Ministério de Oração por esses pedidos. E agora seremos enviados. E a palavra de envio é essa.
Quanto ao mais, irmãos, irmãs, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. E que a bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com você, com a sua família, seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém.